Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Hoje, nessa noite bonita, apesar de estar um pouco frio aqui no Rio, de seres, e que cada... Vou tirar aqui. Então eu vou estar falando um pouco para vocês. Vocês estão me ouvindo legal? Tá picotando? O áudio tá bom? Fala para mim aí, pessoal, por favor. Boa noite para todos que estão entrando. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre as origens dos felinos, né? Nós temos uma variedade de felinos, e esses felinos, cada origem dele tem uma característica muito peculiar, muito própria, né? Nós temos os felinos, boa noite, mania de pescador, HP Canha, boa noite Maria, mania. Então esses seres estelares que têm origem felinas, né? Porque a maioria das canalizações que eu tenho feito, eu tenho visto muitos seres de Sírios. E desses seres de Sírios, muitos são Carians, que são os seres que têm características de pássaro, que trabalham mais com as questões de transmutação de energia, canalização de energia, limpeza energética do corpo. Boa noite, HP. Então, esses seres, né, que têm as suas sementes estelares, geralmente, as sementes estelares delas trabalham muito voltada para esse lado, têm a sua emoção muito forte, são mais emocionais do que racionais. Já os felinos, né, eles têm uma peculiaridade de que a maioria das sementes estelares que são felinas tem um lado muito da racionalidade muito forte. Então são pessoas que são mais racionais, mais objetivas, são pessoas estrategistas, são pessoas que tendem a ter funções, a ter atividades, até mesmo escolhas profissionais ligadas muito com a questão de cuidado com o outro, né, com a questão da guarda. Então, muitos são militares, trabalham com esse lado muito voltado da questão de proteção, né? Então, isso também vai diferenciar de origem felina para a origem felina, porque os felinos de Sírios, por exemplo, são felinos que, nas canalizações, eu vejo muito que tem características felinas. Eles não são com rosto, por exemplo, de leões, tigres, panteras. Não, eles têm traços muito peculiares de seres felinos que a gente pode identificar nos nossos felinos, tá? Então, assim, tem um nariz felino, né? Aquele nariz que tem um triângulo aqui. Tem a questão daquela separação aqui que os felinos têm. Tem um olho muito próprio dos felinos, orelha felina, mas o rosto você pode observar que são humanoides. Segundo os seres de Sírios, eles foram os primordiais, eles foram os iniciantes, né? Eles que levaram material genético para outras localidades, de outros sistemas, de outras constelações, para ajudar a alguns planetas que estavam entrando em extinção. Então, por exemplo, lá em Sírios é uma constelação que é dividida por 3 sóis, né? Sírios A, B e C. Sírios C são felinos mais híbridos, né? Os planetas ali, teve muito planeta que na época a sua população estava perdendo muito
porque o planeta estava em transição, então o meio ambiente, o território daquele planeta já era hostil para certas civilizações. Então os felinos de Sirius A, que são felinos puros, né, que não recebem na sua origem outras origens, eles contribuíram com Sirius C, levando seu material genético para ajudar aquela população a ter no seu material genético uma manipulação para poder sair, para poder continuar naquele planeta, mas de uma outra forma, né? É uma manipulação do DNA genético. Isso também aconteceu em outras constelações. A constelação, por exemplo, de Lira, os felinos de Lira, eles já são com características de gatídicos. Eles são com tipo muito parecido com aqueles gatos do Egito, né, egípcio, que não tem pelo. Então, é muito parecido com aqueles gatos. Eles têm muitas características de serem a cor da sua pele. Tem população amarelada, tem a população azulada, tem uma população meio verde também, e um outro meio vermelha. Então, mas todos com características gatídicos, tá? Se a gente observar os nossos próprios gatos, né, que Lira trouxe o material genético para os nossos gatos que nós temos na Terra, eles são diferentes em raças, em origens. Então, a contribuição de Lira foi muito importante aqui na Terra porque trouxe essa diversidade dos gatos que nós temos. As sementes estelares lirianas, né, que são felinos lirianos, eles são pessoas que têm uma tendência mais à individualidade, gostam de aventuras, gostam de se sentir... às vezes gosta de se sentir sozinho, não é de estar sozinho, precisa estar sozinho, há uma necessidade de estar sozinho. São pessoas extremamente independentes, não gostam muito da rotina, são muito curiosos, gostam muito de saber, ter informações. Além das informações, eles gostam muito também de experimentar a vida, coisas diferentes. Então, esses lirianos geralmente também têm uma ligação muito com o gato, porque se identificam com os animais de nossa terra, que são os gatídicos, né, os gatos. Já os felinos, por exemplo, de Antares, são seres mais brutos, que têm características brutas dos felinos. Então eles parecem mesmo com leões, pantera, com tigres, são mais voltados para essa característica. Então você vê ali nas imagens, né, nas canalizações, eu vejo nas canalizações, muito dessas características muito próprias de leões, parecem mesmo com leões, com panteras, com tigres. E eles, nas canalizações, eles mostram muito essas características na canalização energética, quando eles emitem muito a sabedoria de Antares, dos felinos de Antares, através das canalizações, através da telepatia, né? Como eu me comunico com eles. Então, geralmente, as sementes estelares que são antarianas, felinas antarianas, elas já têm esse lado do felino mais fortes. Então são pessoas mais objetivas, são pessoas mais racionalistas, são pessoas, às vezes, do seu lado sombrio, têm dificuldade de poder compreender a realidade que o cerca. São pessoas que têm tendência, no lado de sombra, a se tornar... Isso qualquer felino, tá? Isso vai variar, como eu falei. Vai potencializar muito mais os felinos de Antares do que os sirianos. Podem se tornar fundamentalistas, podem se tornar patriotistas muito fortes. Então esse é o lado sombra que tem que ser trabalhado para que ele volte para a proposta, por exemplo,
da fonte criadora, que é o respeito à diversidade, o respeito às diferenças, contribuir para o crescimento da humanidade, trazendo possibilidades, né, aí de tecnologias, de pensamentos. E então, esses seres antarianos, eles têm mais dificuldade de lidar com o emocional, por exemplo. Tá? Eles são mais frios. Isso tudo porque eles têm essa característica muito bruta dos felinos. Além deles, tem um outro felino que eu tive agora um contato muito próximo, que eu até coloquei no Instagram, que são os felinos das Pleiades. Esses felinos, eles são mais dóceis, são mais benevolentes, eles têm uma força de ligação muito própria com a questão da transmutação de energia. Eles trabalham muito com a questão da humildade, são racionalistas também, tá? Mas são menos, porque eles têm uma ligação muito própria com a questão da misericórdia, a questão da humildade. Então, até mesmo para falar, eles são mais humildes. O olhar dele, você já sente essa humanidade enorme, muito próprio também dos seres das Pleiades, né? Então, essa diversificação ainda tem os felinos que são híbridos, né? Que podem estar em todas essas origens. Em Sírios, por exemplo, não existe híbridos em Sírios A e nem B. B geralmente são mais seres aquáticos, que têm também ali origens felinas aquáticas, mas é muito pouco. Mas Sírios C é onde tem os planetas que recebem mais hibridização. Híbrido significa que ele teve uma manipulação genética para poder existir naquele planeta, devido às alterações, né, geológicas, sísmicas daquele planeta, porque o planeta ele também é vivo, é um ser vivo como nós. Então ele está em plena transformação, né, como é a Terra, que tem todas essas interferências da atmosfera, da terra, do ar, do mar, da água, dos elementos que compõem nele, porque ele está em eterna ebulição. Então, em Sírios C, os felinos são mais híbridos. Eu, por exemplo, eu tenho origem felina, eu sou uma semente estelar felina híbrida. Então, na minha origem, né, é um ser aquático que teve ali uma manipulação genética com os felinos e os carians. Então, era um povo que era aquático e eles sofreram muitas interferências do planeta a ponto de não conseguirem mais viver na condição aquática. Então, eles tiveram ali o recebimento de DNA felino, porque eles saem da terra, saem da água, da condição aquática para a condição terrena, né? Então eles precisam da objetividade, da agilidade, da prestreza, para que eles possam viver na condição terrena, e a respiração, que era de dentro d'água, passa a ser, né, uma respiração diferente. Então, os carians vão ajudar na manipulação genética dessa origem, que se chamam ciãs, os cianos, né? De onde é a minha origem estelar. Então, os felinos, nós podemos, até agora, eu conheço felinos através das minhas canalizações, todos estão lá aqui no Instagram, né? Eu procuro colocar e procuro informar quem são eles. Se eles derem nomes,
eu boto o nome. Se eles derem da origem do planeta, eu também coloco a origem do planeta que sou. O Emerson está dizendo, eu sou um. Com certeza, nós somos felinos, né? Nós temos essas características muito próprias. Uma questão que os felinos têm que ter muito cuidado é com o lado sombra, tá? Porque, como nós somos muito racionais, nós somos daqueles que precisamos ver para crer, né? E eu sou assim, por isso que eles me deram como missão o trabalho da canalização estelar através da transcomunicação, porque ali eu consigo ver os seres, né? Nós temos essa racionalidade muito forte. Então a gente fica em dúvida sempre se isso existe, se não existe, se aquilo é coisa da nossa cabeça, se é da imaginação, se é ficção. Isso sempre vai acontecer. A gente às vezes nos critica ao mesmo tempo, né? A gente fica se perguntando se aquilo que a gente faz está certo, se aquilo é assim mesmo, tem dúvida da nossa missão. Isso é porque os felinos têm a racionalidade muito forte, porque eles são seres guerreiros, seres que contribuíram com a fonte criadora no sentido do lado da luz. Então, muitos seres negativados, né, têm medo, se sentem acuados por esses seres felinos. Já me perguntaram se existe seres felinos que são híbridos com seres negativados, né? Os draconianos, os reptilianos. Eu não conheço, e os seres de Sírios dizem que são totalmente incompatíveis no sentido de DNA e da vibração mesmo energética. Tá? Ou mesmo que eles pudessem fazer uma manipulação para se ter um ser híbrido dessa forma, eles não conseguiriam, porque nós vemos nós seres humanos, nós somos binários. Então, na nossa concepção, tem um lado do bem, do mal, positivo, negativo. Os seres estelares, eles não se movimentam dessa forma. Eles são seres positivos ou negativos. Eles podem se tornar positivos, como podem se tornar também negativos. Tem algumas raças, tem algumas origens que eles já alcançaram a ascensão, como, por exemplo, os dragonianos, né, que são com G de gato, dragonianos, não são os draconianos. Os dragonianos, por exemplo, eles são de pura energia, eles vivem em planetas, orbes de pura energia. Então eles já ascenderam. Não existe dragoniano, por exemplo, negativo. Só existe dragoniano positivo. Tá? Aí tem uma diferença entre sementes estelares e estelares. Sementes estelares podem ser negativo ou positivo. Tá? Então tem pessoas que são sementes estelares que trabalham para a luz e, ao mesmo tempo, acreditam que estão trabalhando para a luz e não estão. Estão trabalhando para os seres da escuridão, da não-luz. Por quê? Quando essa semente estelar trabalha com qualquer possibilidade de medo, seja ele qual o sentido de medo for, ele está com a não-luz, ele não está com a luz. A luz não se importa com a questão do medo, porque ela trabalha com a fonte que são dos pilares da ascensão. Amor incondicional, compaixão, misericórdia e gratidão. Então, esses 4 pilares juntos é a unicidade para a ascensão. Quando você trabalha com esses pilares, como eu trabalho, como o Arrolux trabalha, como outros grupos que eu conheço trabalham, a gente não se liga à questão do medo. O medo não entra. Então, tem que ficar atento a essas questões das sementes estelares, que há uma diferença entre semente estelar
e seres estelares. Os seres estelares são aqueles seres que emprestaram a sua consciência estelar para estar dentro de um corpo humano para torná-la uma semente estelar. Então, a semente estelar, que tem o seu fractal, seu eu fractal, a sua individualidade, ele tem interferências da realidade virtual, que são as realidades do dia a dia, sua e dos outras pessoas, dos ambientes, dos territórios, dos animais, tudo nos influencia. Dentro da psicologia a gente vai chamar disso de subjetividades, tá? Que nos compõem como ser humano. E as interferências que são dimensionais, astrais, né, monádicas, que também, e aí vai interferir nesse fractal. Então o fractal ele tem grandes dificuldades de lidar no seu dia a dia, por isso da dúvida, por isso da racionalidade também ser muito, muito forte, porque a nossa cultura é uma cultura baseada na filosofia positivista, né, de Descartes, que traz aí essa racionalidade muito forte, apesar de nós sermos seres simbólicos, que acreditamos que temos crenças, né? E aí tem crenças limitantes e outros tipos de crenças. A mania de pescador está perguntando, tá, mas como saber se o ser materializado é semente ou outra coisa? Não tem o ser. O ser que é materializado, o ser que está lá na canalização, esses não são sementes estelares, tá? Esses são seres estelares. Eles aparecem nas canalizações através de uma tecnologia deles de projeção. Então eles se projetam automaticamente através daquilo que a gente coloca como material para isso. Que no meu caso eu utilizo o fóton da câmera do celular. Então a câmera, né, o flash, bate no espelho e ele produz o fóton. O fóton, e aí eu utilizo pigmentos para captar o fóton, que é a fumaça, que pode ser água, que pode ser vapor, pode ser uma foto, pode ser um pedaço de papel, pode ser alguma coisa que capta, que tem pigmentos e que capta o fóton. E aí, eles, com as tecnologias deles, eles projetam ali e naquele momento aparece o ser aonde ele estiver. Né? É como se fosse uma holografia, mas é muito mais sofisticado do que uma holografia. Então, eu sou uma semente estelar. Você provavelmente é uma semente estelar. Por quê? Porque dentro de você tem duas consciências. A consciência estelar e a consciência espiritual. A consciência estelar, essas consciências, elas te ajudam elas fazem o quê? Elas ativam dentro de você todo o seu cognitivo. O cognitivo está dividido em superior e inferior. Superior são a cognição que está responsável pelas questões psíquicas do corpo, e a inferior, mais voltado à sobrevivência. Sobrevivência, fome, sede, entre outros. Além disso, elas possibilitam, através da percepção e as questões psicológicas, que você vai ter contato através dos sentidos, uma terceira consciência, que é a consciência fractal, a consciência do eu. É essa consciência que vai ser constituída dentro de uma sociedade que tem cultura, que tem valores, que tem religiões, e vai fazer você diferente de outra pessoa, porque você está dentro de um recorte, de uma realidade diferente de uma outra pessoa. Então, esse fractal, ele vai ter interferência desses processos que eu te falei, com você mesmo e com o externo. O Emerson Viola diz: as minhas fotos vieram incríveis, recomendo para todos os meus amigos. Obrigado, Emerson. Gratidão. Então, nas fotos aparecem geralmente o fractal, o seu fractal, como você é como semente estelar.
Então as características do seu fractal aparecem. Se você for felino, vai aparecer ali as características. Isso precisa que você tire foto com o flash ligado de uma forma muito específica, né? Que o foto ele pegue entre você e o espelho e fica aquela penumbra, como se fosse uma penumbra, e essa penumbra ela vai ajudar ao projetor deles mostrar os seres e mostrar as suas características. Entendi, mas eu vi uma pessoa se transmutar em minha frente. Como explicar? Então, tem pessoas, agora que nós estamos na quinta dimensão, isso vai ser muito mais fácil de se ver. Tá? Por quê? É como se tivesse tirado o véu. Antes, na terceira dimensão e na quarta, a gente vivia terceira e quarta dimensão, eles tinham tecnologia para possibilitar uma holografia para que você não pudesse ver, por exemplo, os seres negativados, os reptilianos, os draconianos e tudo mais. Tem outros. Hoje, a rede de quinta dimensão, ela não possibilita mais isso. Então, se você for um sensitivo, você consegue ver esse ser transmutado. Tá? E aí não é para ter medo. Ele é assim, ele vai viver assim, ele já vivia assim perto de você e no meio da sociedade. Né? Quantas pessoas negativas a gente convive, até dentro de transporte e tudo, e a gente nem sabe que essa pessoa é daquela forma. Né? Ela vai viver a vida dela do jeito que ela é e vai sofrer as consequências dela. Ainda temos a quarta dimensão. O que acontece? Acontece que existem dimensões ampla, que é do planeta. Então, o planeta ele chegou à quinta dimensão. E tem um processo consciencial individual de cada pessoa. Então, essa pessoa ela pode estar ainda na primeira dimensão, na unidimensionalidade, na bidimensionalidade, porque depende muito de cada pessoa alcançar estar na quinta dimensão. Né? Tem pessoas que já estão para além. Eu, por exemplo, estou na sétima dimensão. Né? Então, a quinta dimensão, para mim, eu sinto ela muito mais forte. Né? As minhas conexões são mais fortes. Então, o processo consciencial é muito individual. Por isso que eles dizem, os seres de Sírios, que não existe uma ativação para todas as pessoas entrarem num processo de dimensão. Porque isso vai muito de pessoa para pessoa. Você tem que alcançar essa unicidade primeiro para poder estar e sentir essa quinta dimensão. Eles vão ficar com medo de dizer que são ou não, porque é isso mesmo. E essas coisas acontecem. Eu também, por exemplo, às vezes, eu vou participar de certos lugares, né? Eu, por exemplo, na minha egrégora, eu tenho um ser que é um reptiliano, mas ele não é negativado, ele é positivado. Ele trabalha na minha egrégora para a luz, com os pilares da ascensão. Então tem pessoas que não entendem isso, né? Que não entendem que tem seres que são positivados. E quando veem esses seres, se sentem mal, às vezes vêm com ignorância, até eu explicar ela entrar nesse processo. Faz tempo. Né? Aí, porque a pessoa também pode estar no estado de sombra dela. E aí, com medo de não entendimento consciencial, por isso que eu digo que é de indivíduo, ela ataca o outro, achando que o outro, pela expressão dela, é negativo. Às vezes, os seres não são negativos, eles são positivos. Eu, por exemplo, ontem eu canalizei um ser, eu nem botei no Instagram ainda, que ele se chama Dranskuns. Os Dranskuns, eles vêm da constelação de Sagitário. São seres que trabalham muito com a misericórdia. Eles vão lá nos lugares mais abissais das mônadas estelares para poder resgatar seres que são negativos para se tornarem positivos.
Então é como se eles são grandes eles trabalham com resgates. Então são para você ver como que a complexidade, né, dos seres, eles são muito maiores do que a gente imagina. Então isso lembra muito, né, os centros de resgates das consciências espirituais que vão lá, né, nos umbrais e tudo, fazer um trabalho de resgate com esses espíritos que estão lá sofrendo. Na questão estelar, eles não estão sofrendo, tá? Os seres negativos, eles não estão sofrendo, eles estão só exercendo uma potencialidade que ele tem, que é ser negativo. E aí ele pode ser positivo, pode se tornar positivo caso ele também queira estar nessa condição. Então, os seres estelares, né, felinos, eles têm, não tem, por exemplo, ser estelar negativado. Felino, não tem, não existe. Tem sementes estelares de origem felina que podem estar negativados. E que aí tem que voltar para o processo, para a ligação com a fonte. Tem que fazer muito trabalho de exercício, limpeza energética, para que ela possa aí ter uma compreensão. Podem, e que mais tem tendência a estar negativado são os felinos, pela questão da racionalidade ser muito forte nessa origem. Tá? Então tem muitos ainda que estão, por exemplo, no lado sombra, que estão entre o bem, né, ali no positivo e negativo. Eles oscilam entre positivo e negativo. E isso faz muito mal a eles, porque eles mesmos não compreendem isso. Então tem que trabalhar essa questão muito forte, né? Oi, Bia, como sei se estou negativado, em negatividade? Então, a questão da negatividade, ela está muito voltada com as questões de medo. Vamos supor, porque uma coisa é você sofrer assédio de seres negativos, que aí você vai ter dificuldades da vida, você pode ficar doente, pode ter influências negativas, que você sente que seres negativos estão ao seu lado, né, que estão ao seu redor. Isso acontece, e aí você tem que fazer um trabalho de cura, né, um trabalho de transmutação de energia para que esses seres se afastem. Como, por exemplo, o trabalho com a mesa Tanka, que eu venho desenvolvendo junto com a Rolux. Outra coisa é quando você é negativado. Você, como semente estelar, é negativado. Como? Tem dificuldade de ver a realidade, a sua realidade ao seu redor, né? Uma pessoa que trabalha muito com a questão da neutralidade. A neutralidade no sentido assim de não ligar muito para o que acontece com o planeta, com as questões da humanidade, né? Como se isso fosse algo que não te importasse, entendeu? Tem fome. Tem fome, todo mundo tem fome. Estão matando estão destruindo a natureza. A natureza, para ser destruída, daqui a pouco ela vai ser composta de novo, entendeu? Nesse processo. Aí você está no processo de negatividade. Você é muito racionalista. Eu preciso muito. Não, eu só acredito vendo. Só acredito naquilo ali que eu vejo. Mas você sente, você é sensitiva, mas você quer ver. Você está entrando em confronto com a sua natureza e também a questão da fonte criadora, porque a fonte ela te mostra vários indícios, né? Vários fatores, e você sempre, não, agora eu quero isso. Aí você pode estar nesse processo de negativado. Você trabalha com as questões de medo. Sem querer, você coloca medo nas pessoas, através das suas condições, das suas crenças pessoais, das suas crenças limitantes que todos nós ainda temos, que precisamos
trabalhar todos os dias com as nossas crenças, porque nós somos subjetivados desde pequeno, através das religiões. Mas Alex, eu não sou religioso. Não importa. Se você é inserido dentro de uma sociedade que é religiosa, você é subjetivado. A religião está dentro de você e você tem que trabalhar com essas questões. Tá? Então aí você pode estar nesse processo de negatividade. E aí tem que trabalhar com energias, utilizar fontes positivas, como pedras, como incensos, comandos, orações, se for possível orações, mantras, tudo isso para que você possa se positivar de novo, porque dentro de você tem essas duas potências, e o que está liderando é a potência negativa, aí você tem que voltar para a potência positiva, porque todas as sementes estelares estão na Terra para cumprir uma missão estelar. Tá? Então a missão estelar é positiva, ela não é negativa. Tá? Quando é negativado, você tem que positivar, senão você está indo contra a fonte criadora, que é o crescimento da humanidade, a proposta para trazer o amor universal, que é a fonte de todos os seres. Então, os seres, eles se comunicam, os positivos, eles se comunicam através dessa energia, a energia do amor incondicional, da compaixão, da misericórdia e da gratidão. É só você observar os sanandas que tiveram na Terra, né, as sementes estelares sanandas, que foram os grandes mestres. Alguém fez mais uma pergunta. Peraí. E quando a pessoa desencarnou? Então, quando a pessoa desencarnou, é diferente, porque você deixa de ser um eu fractal para ser um espectro, um espírito. Esse espírito, né, se você for uma semente estelar, a consciência estelar, ela volta para o lado estelar, ela volta para aquele corpo que emprestou a consciência. A consciência espiritual volta para o mundo espiritual e o seu eu fractal vai para uma dimensão aonde você alcançou em vida. Então, se você alcançou a ascensão para a quinta dimensão, quando você morre, você vai para a quinta dimensão do outro lado. E aí tem faixas, tem subníveis dentro da quinta dimensão. Se você alcançou a quinta dimensão, mas você foi uma pessoa que foi muito omissa, foi uma pessoa que usou a fonte da neutralidade, não ajudou muito a humanidade, né? Você vai para o subnível que você mesmo criou em vida. Porque você cocria aquilo, você cocria tanto para essa dimensão que é a realidade, sua realidade virtual, quanto também da sua condição dimensional. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Tem outra aqui. Emerson pergunta, agora uma outra pergunta. Eu fico gerando desenhos de felinos no aplicativo de inteligência artificial. É uma forma de contato deles comigo ou só uma curiosidade minha? Então, Emerson, tudo é o nosso cognitivo, tá? Para que a gente possa conseguir identificar, por exemplo, aqueles seres que estão lá na canalização estelar que eu faço, porque muitas pessoas olham, é fumaça, é bobeira, eu não consigo. Não é que você não consegue ver, é porque o seu processo cognitivo não tem material suficiente, arcabouço suficiente para identificar aquilo. Então, se você, por exemplo, não tem condições de saber o que é uma nave, porque você não procura, você nunca viu a imagem, você nunca foi atrás disso, o seu cérebro, quando vê a nave, vai ter dificuldade de entender o que é aquilo. Tá? Isso acontece também com os seres estelares.
Então, quando você vai lá nos aplicativos para tentar ver como que são, vai no Pinterest, que tem vários seres ali que as pessoas canalizam e fazem os desenhos. Eu gosto muito do Pinterest, né? Mesmo que eles não sejam daquela forma, mas o seu cérebro, você está alimentando o seu cérebro com arcabouços cognitivos para que ele possa ter condições de identificar esses seres. E isso é aos poucos, é um processo. Assim como aconteceu com os processos espirituais na quarta dimensão, né? O que contribuiu para isso? As canalizações, as psicografias de Allan Kardec, Chico Xavier, entre outros, nos mostrando que existe um mundo espiritual. E aí a gente começou a ler isso, começou a imaginar como seriam essas cidades, né, espirituais, e isso foi evoluindo a nossa cognição para o nosso entendimento. Isso acontece também agora na quinta dimensão, que é a dimensão onde a gente tem consciência das questões estelares. Então tem uma outra pessoa aqui que está perguntando, peraí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Como podemos ajudá-la a encontrar a fonte criadora? Quem que você está perguntando? Você está falando dos seres negativados? Então, se você for uma pessoa que está nesse processo de negativação, procurar sempre fontes positivas. Usar pedras que têm cristais, quartzos, que são cristais positivados, né? Fazer sempre mantras, um exercício muito legal, que está lá na minha revista, quem quiser a minha revista, depois é só falar comigo, que eu boto lá em serviços e dicas, que é como fazer a meditação energética, que também possibilita você de ascensão, porque é uma meditação sua, você vai criar essa meditação. Ela não é guiada, ela não é construída, ela não é dita para você como você tem que fazer, ela te dá uma possibilidade de você fazer conforme a sua necessidade, o seu fluxo energético, tá? Isso também vai te ajudar. Usar materiais da terra como ervas positivas, um banho muito edificante que eu gosto e que eu me sinto muito forte para a condição, para as condições do corpo vibracional, são banho de rosa branca. Comprar sabonete de rosa branca, muito bom. Essência, usar naqueles aparelhos de aromático, usar essência de rosas brancas. Isso é muito bom, isso atrai energias positivas, seres positivados. Quem trabalha com canalização, quem trabalha com as questões espirituais também é muito importante fazer isso, tá? Acho que tem outro aqui. Como você sabe o que você canaliza não tem interferência de seres negativados? Pela energia, tá, Bia? Através da energia, às vezes, como eu sou um ser humano, né? Eu sou um ser humano na condição humana, experienciando a experiência humana, mas tenho também a condição estelar, porque eu sou um estelar humano, aliás, um humano estelar, né? Uma semente estelar. Então, é óbvio que eu vou ver alguns seres e às vezes ele é muito feio na minha condição estética, né? E aí eu fico me perguntando, será que ele é negativo? Será que ele não é negativo? Mas aí o que eu faço? O meu processo energético. Assim como você sabe que uma pessoa que você vai falar com ela, você sente a energia dela densa, os seres também você sente. Então eu sinto a presença deles na densidade, tá? Se eles são positivos, se são negativos. E geralmente, nas canalizações estelares, eu vejo através do olhar. O olhar me diz que ele é positivo ou ele é negativo. Depois posso te enviar perguntas pode me enviar perguntas pelo direct, tá? Outra pessoa está dizendo aqui, Neide, minha avó falava que banho de rosa branca é para abrir a mente para o espírito. É verdade.
rosa branca é muito bom. Ele limpa até larvas energéticas que ficam no nosso corpo, né? Que às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa eu sou extrasensível, né? Extrasensorial, como se diz os seres. Então, se, por exemplo, eu sair de casa e for em algum lugar, quando eu volto, eu preciso tomar banho, porque eu sinto como se a minha pele tivesse cheio de coisinhas na minha pele, são larvas. Como eu sou muito sensitivo, eles pegam na minha pele muito facilmente. Então eu sempre tomo banho, faço o meu ancoramento dentro da água. O chuveiro é um lugar muito bom para se fazer ancoramento, para se fazer limpeza energética, e aí eu melhoro. Faz uns dias que a minha sogra desencarnou em casa. Posso me indicar algo para limpezas negativas? Então, faça oração para sua avó, faça pensamentos positivos para ela, para que ela siga o caminho dela. As pessoas, quando morrem, elas não se tornam negativas, elas continuam sendo quem elas são. Tá? Se ela for uma pessoa negativa em vida, do outro lado ela vai continuar sendo negativa, porque ela não vai se transformar. Né? Mas aí você pode usar esses fatores positivos para te ajudar, tá? Para que você tenha proteção energética na sua casa, né? Porque tem pessoas, morreu, e agora? O que eu vou fazer? Nada. Você não vai fazer nada. Essa pessoa só é um espírito, uma consciência espiritual. Se ela for uma pessoa ruim, ela vai para uma dimensão onde ela mesma criou para ela. Né? E ali ela pode interferir na sua vida? Pode, energeticamente pode, porque os fractais, né, de descendência dentro da sua descendência pode interferir no seu processo energético, sim. Mas se você está forte, seu campo energético está forte, ele não interfere. Deixa eu ver se tem outros. Aqui acho que não tem mais perguntas. Então, pessoal, gratidão por todos estarem aqui comigo. Eu vim para falar um pouco sobre os felinos. Eu acho que na internet tem muitas informações, né? E acaba que eu trago dentro do meu processo de canalização, porque são conhecimentos. O Arrolux significa salve a luz do conhecimento. E o conhecimento que eu trago é o conhecimento dos seres sirianos e tudo mais, que vem trabalhando comigo nessa egrégora que vem a cada dia mais se ampliando. As pessoas que quiserem fazer canalização estelar é através da fotografia, entre em contato comigo com o meu Instagram, aguarde só um pouquinho. O número é 21 979 31 1392. Ou também pode ser no Instagram, que lá eu não tenho como explicar como é o processo. Aí eu vou pedir para que me adicione no Instagram, no WhatsApp, para que lá eu possa enviar a introdução para poder explicar melhor às pessoas como é o processo, como é o envio das fotos, né, como que ela vai fazer as fotos, o comando que ela vai dar, que é o comando Arrolux, ela vai falar Arrolux, porque é uma forma da minha da minha egrégora poder pedir permissão à egrégora da pessoa, né, porque ela não vai chegar assim, vai tirar foto e tudo mais, não. Vai pedir, vai explicar, a minha egrégora está ali explicando como é esse processo, para que as pessoas possam conhecer a existência dos seres extrafísicos, para que essa pessoa possa se autoconhecer como semente estelar no processo de ascensão dela. Então tem todo um procedimento para isso. Então agradeço, tenham uma boa noite para todos, e fiquem atentos nas lives. Nós vamos também fazer um trabalho também no YouTube. Quem não tem o nosso YouTube, né, no canal do YouTube, é o mesmo nome do
do Instagram, Transcomunicação Rudimentar. Então nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook e nas outras redes sociais também. Então quem puder nos ajudar aí nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, é muita gratidão, agradecemos de coração. Durmam bem, estejam bem com os seres estelares, com os seres da luz, que a fonte criadora esteja conosco, sempre nos trazendo a boa palavra, o conhecimento, a energia positiva, a compreensão, tanto estelar quanto também as questões espirituais, porque nós somos seres humanos e nós temos essas partes estelar, espiritual e o nosso fractal, que é a nossa individualidade. Então nós temos esses desafios do dia a dia, da realidade virtual. Que a fonte criadora esteja conosco hoje e sempre. Arrolux e boa noite. E eu acho que ele não está querendo desligar, mas vamos lá.